Mas tem uma pergunta aqui que eu vou começar com ela, porque realmente é algo que muitas famílias, pessoas, mulheres, casais têm essa dúvida, que é sobre o aborto, né? Qual o livro, tem algum livro, pastor, que o senhor fale sobre como ministrar com uma mulher, uma mãe que cometeu um aborto? Ela cometeu, foi um ato realmente que ela cometeu. Como lidar com essa situação, como ministrar na vida dessa mulher, dessa família? A libertação, antes de responder, tanto a libertação quanto a cura da alma, elas devem caminhar juntas, tá? Você vê que a pergunta que a pessoa faz, ela é carregada de arrependimento. Existem muitas coisas que a gente faz na nossa vida que a gente tropeça, a gente fala assim, eu podia voltar lá atrás, eu queria voltar lá atrás e não fazer mais. Então, a primeira coisa que você deve entender, quando você vai ministrar, você está lidando com aquilo que a gente chama de ruínas da alma, né? São experiências que a gente tem que a gente fala assim, por que que eu fiz isso? E para esse tipo de experiência, de dor, você vê que a pergunta carrega dor. Muita gente que chega no gabinete está dolorida emocionalmente. Você tem que primeiro apresentar o perdão. O perdão é a chave para libertar. Senão você fica preso nesse passado e começa a achar que tudo está dando errado na sua vida por causa Sim, por esse daquilo. ato. Então você tem que entender que eu sei, ela sabe, essa pessoa sabe que ela derramou um sangue de um bebê. Não interessa. Uma morte, né? Mas ela também tem que saber que Jesus foi moído. Gente, o que Jesus passou na cruz, eu, por exemplo, venho de uma raiz católica. Minha mãe era católica. Então, você entra na igreja, você vê a imagem de um Jesus com um sanguinho no joelho, um sangue na mão, né? Mas você não, aquilo ali não é a dimensão. Tentando minimizar o sofrimento, né? Aquilo não é a realidade, gente. A pessoa que era crucificada, Jesus foi crucificado na hora terceira, ou seja, 9 da manhã. 9 da manhã, quer dizer, ele passa por aquele processo de sentença final entre 6 da manhã, que é quando o dia começa em Israel. Naquele tempo não tinha lâmpada, energia elétrica. O sol nascia, começava o dia. Ele é julgado e às 9 da manhã ele é crucificado. Foi um processo que foi muito rápido. Jesus apanhou a noite inteira. Ali, num lugar chamado Gábata, que a gente vai em Israel, Jesus é esmurrado, é cuspido. Ele passa a noite toda apanhando, né? Aquele filme é, é, a- sobre Cristo, do Mel Aham. Gibson, Isso. aí parece assim, Jesus apanhando de dia. Não, apanhando de dia não. Ele apanhou foi de noite. Só quando Pilatos manda ele ser chicoteado é que já era de dia. E aí, ali ele sofre, ele carrega os nossos pecados. Então, vou dizer para você, mamãe, que abortou. Eu vou dizer para você, esses dois livros aqui eu trato disso, Sangue nos Umbrais e o Discernimento Espiritual. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que existe perdão para arrependimento. Jesus, ele vem para perdão de pecados. As pessoas gostam de acusar os pecadores. Jesus gosta de perdoar os pecadores. Você confessou o teu pecado é apagado. Esses livros, está perguntando sobre livros, eu estou te indicando, mas eu estou falando para você. Jesus já pagou esse preço aí Isso. que você está carregando. Então é dessa Então, forma que você tem que ministrar na vida dessa mulher, é isso dessa aí. mãe, É né. isso aí. E você vê que é uma pergunta, às vezes tem muitas pessoas que têm vergonha, medo de fazer uma pergunta assim. Essa e muitas outras com medo, assim, parece até aquela história: "Foi um amigo meu", ó, não foi comigo não, "um amigo É. meu". Gente, não tem nada a ver. Nós ministramos homens, mulheres que passaram, que viveram ou vivem das mais diversas experiências, passaram por muitas situações. Mas, Ainda que você não tenha praticado, mas com certeza vai ter alguém na sua célula, na sua igreja, na sua família que vai ter que mas, amor, ministrar sobre isso. todo mundo pratica. Quem que não tem a vergonha? Gente, Adão, quando ele pecou, ele se escondeu. Deus perguntou: cadê você, Adão? Eu me escondi, Isso. eu vi a tua voz. Tem versões que dizem: ouvi teus passos e me escondi. Essa maneira da gente se esconder, ela é satânica. O diabo é que fala assim: ó, cala a tua boca. E também muitas do aqui, nessa pergunta especificamente fala de uma mãe que praticou, mas também tem muitas pessoas que têm a dúvida
quando é um aborto espontâneo, Não. que na verdade também é uma perda, né? É aquele feto que morre de uma maneira natural, não se retém, não leva adiante essa gravidez, e a pessoa fica com muita culpa, muita culpa. A pessoa diz, puxa, eu já tive tantos quadros de aborto, não consigo engravidar. Às vezes é necessário, né, pastor, a gente até fazer um processo, orar por ela, para trazer a paz É. sobre a vida dela, orar pelo útero, fazer até uma pesquisa, um inventário espiritual familiar, Mapeamento, né? um mapeamento da família, ver, porque pode ser tanto uma condição genética, uma hereditariedade, muitas pessoas, Fisiológica, fisiológica, biológica, muitas famílias mas têm pode ser essa espiritual também. dificuldade, muitos casos de infertilidade na igreja, Na na família. família pode ser também algo bem pontual. Então é importante sempre a gente investigar, por isso que a investigação é tão importante, né? Pastor, como ajudar um rapaz que confessou atração sexual por crianças? Tá, então como é que eu vou ajudar um rapaz que chega pra mim e fala assim, pastor, eu tenho atração sexual. Vamos lá. A atração, olha o que eu tô falando. Eu sei que aí ele tá na beira de cometer um crime. A pena é crime. O abuso de menores é crime. Previsto no Código Penal. Isso dá cadeia. Então a pessoa não, eu estou falando, respondendo uma pergunta de alguém que tem atração, eu estou entendendo que não cometeu ainda. Confessou, né? Então vamos lá, primeira coisa, Confessou. a tentação não é pecado. Ah, pastor, eu estou sendo tentado. Jesus foi tentado. Paulo foi tentado. Pedro foi tentado. Espera aí. Adão foi tentado. Todo ser humano é tentado. Uma coisa é atração. Uma coisa é você ficar atraído. Eu vou usar um exemplo mais simples. Pastor, eu tô atraído, tem uma confeitaria de frente da casa, tô atraído para comer um brigadeiro. Mas peraí, você tem uma doença que você não pode ir com açúcar, você não Doce. pode comer. Então, se a pessoa não pecou ainda, preste atenção nisso. Para a pessoa que abusa de criança, que comete esse tipo de torpeza, esse tipo de covardia, eu sempre digo, ó, tem 3 Cs para você. Cemitério, porque você tá indo em espírito de morte. Um pai desse te pega, ó, um pai de uma, ele vai querer vir de fato. Número 2, cadeia. Você vai preso. E uma criança na cadeia vira uma menina. Vira uma menina. Ou então é caixão mesmo. Então, eu sempre digo à pessoa, cuidado, porque existem pecados que também são crimes. Então, vou te falar. Adultério é pecado, mas não é crime. Agora, roubo é pecado e crime. Violência física, né? Violência física é pecado e crime. Uhum. Violência sexual é pecado e crime. Agora, como é que você vai ajudar essa pessoa? Número 1, você abrir o jogo para ela. Isso tem que ser um papo. Primeiro, eu não começo no espiritual, não. Começo na verdade. Ó, tu vai morrer. Alguém vai te pegar. O abuso sexual promove abuso sexual. Então, quero ajudar a pessoa. Você foi abusado? É a primeira pergunta que eu vou fazer. De onde que nasceu isso? Aí eu quero confessar que eu tenho uma atração sexual desvirtuada. Eu sempre pergunto, onde começou a tua vida sexual? Você vai notar que normalmente essa pessoa também foi abusada. Isso é 95% dos casos. Não são todos. A pessoa vai. Aí você tem que levar ela ao perdão. Porque ela foi abusada dentro de casa. Não fica pensando que foi. Acontece fora de casa? Acontece. Mas normalmente é vizinha, é parente, é padrasto, é mãe. Eu já atendi mãe que abusava sexualmente do filho. Eu já atendi. Então, são casos de abusos domésticos. Se você for numa delegacia das mulheres, ou da infância e da juventude, você vai ver que as denúncias de abuso, elas são de pessoas próximas e de confiança. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a pessoa foi abusada? Aí pode ter entrado aí um espírito imundo. Pode ter. Aquele espírito imundo, ele repete. Ele faz a pessoa repetir aquela iniquidade. Só
o espírito imundo ele sai com confissão, arrependi- arrependimento e perdão. Eu estou falando isso aqui em toda live. Essa pessoa que foi abusada, olha, não é, eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível. Ela tem que perdoar o abusador. Tem que perdoar. É ela que vai sair livre. Perdão é Em, se- libertador, né? em segundo lugar, essa pessoa não foi abusada. Eu quero saber quando foi a primeira quando foi o primeiro relação sexual que ela teve. Ainda que não seja uma relação sexual na infância, na adolescência. Como é que foi? Foi num prostíbulo? Tem muita gente que faz, a gente que tem vida comum, tem relacionamento, chamados cultos sexuais. Tem muita gente que faz. Então, eu de cara ia colocar a mão na cabeça dela, repreender esse espírito de sedução maligna na vida dela. Esse assunto realmente é Deixa muito eu amplo, indicar né? um livro É aqui. isso, perguntaram aqui, tem algum livro que o senhor indique para essa área bem específica sexual? Eu tenho um livro aqui chamado Aliança de Almas. É um livro que eu falo sobre o poder espiritual da sexualidade, mas esse livro aqui não é para condenar ninguém, não. Tá pensando que eu vou meter o dedo na ferida? Não vou, não. Isso aqui é para libertar cativos. Jesus vai dizer para aquela mulher que foi pega adultério, vai, não peques mais, Mas e eu não te condeno. Então Jesus, ele quer libertar. Aqui eu falo sobre aliança de almas, como que o sexo define pactos. É bom a pessoa entender. A sexualidade define alianças espirituais. Por que que os corações hoje estão desorientados na questão da paixão? E aqui eu trato desse assunto, ó, a intimidade sexual e abuso sexual. Ele vai terminar o livro, eu falo sobre repúdio, sobre divórcio, sobre novo casamento, sobre segundo casamento e sobre perversão sexual. Esse livro aqui é muito bom.